Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 20, versículo 7. O título em nossas Bíblias desse trecho que nós vamos estudar agora diz: Satanás é solto e depois vencido para sempre. E o nosso tópico 20.7.1 diz: Satanás é solto no final do milênio. O versículo 7 diz: acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Bom, antes de iniciar a leitura, vamos lembrar o que nós estudamos sobre o milênio. Nós vimos que serão 1000 anos de paz, depois de um período de 7 anos de grande tribulação, né? De grande sofrimento, em que metade da população da terra morre. Então Jesus Cristo veio em glória, venceu o anticristo e implantou o reino de Deus. Implantou o reino de Deus. Em Isaías, nós vimos Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11, ele relata que vai haver uma grande conversão na terra, porém, infelizmente, nós vimos que teriam também os descontentes, tanto que diz que Jesus vai reger as nações com vara de ferro. E agora, o que acontece? Quando terminam os 1000 anos, Satanás, que estava preso, esse versículo diz que ele será solto da sua prisão e vai sair a enganar as nações novamente. E assim vamos agora ver o que vai acontecer, como essas nações vão reagir a essa tentação de Satanás. Ele é solto da sua prisão. O comentário diz, começo com uma pergunta: por que Satanás será solto? Essa é a pergunta que muitos alunos me fazem. Porque eles falam: pastor, não era melhor deixar Satanás preso eternamente, nem soltar mais ele? Bom, eu respondo aí: Deus criou seres livres com direito de escolha. Seguindo este princípio, Deus dirá às nações o que disse a Israel. Então, no final do milênio, Deus diz às nações o mesmo que ele disse a Israel, o mesmo que ele diz à igreja, né? Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 e 19. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Observe que eu destaquei aí a palavra escolhe, ok? E explico mais abaixo o significado dessa palavra. O termo escolha, neste versículo, é tradução do hebraico bachar, e segundo o dicionário Strong, pode ser traduzido por decidir-se por, denotando direito de escolha, tá bom? Ou seja, para aquelas seitas, né, que dizem que livre-arbítrio não existe, eu deixei bem claro nesse curso para vocês, os grupos que pregam o determinismo dos deuses ou predestinação, eles são seitas. A igreja cristã, ela sempre pregou o livre-arbítrio. Quem criou a doutrina, inventou essa doutrina, né, do determinismo dos deuses, que começou a negar o livre-arbítrio, foi a igreja católica. Ok? Então, o conceito de livre-arbítrio de Deus nos explica por que Deus decide libertar Satanás no último momento. Aqueles homens que viveram o melhor período da humanidade, desde que Adão e Eva pecaram, eles terão direito de escolha. Eles, então, terão direito de escolher entre esse reino de Deus, só que a partir de agora ele será vivido de forma espiritual, ele não será mais nessa terra, ok? Então o homem poderá escolher entre essa vida espiritual, ok? Servindo a Deus ou servindo a Satanás, no que ele deve propor à humanidade uma maneira de continuar com a vida nessa terra, de não terminar o mundo físico, porque o que nós veremos agora que vai acontecer é o fim do mundo físico. E certamente durante o milênio todos saberão, eles vão iniciar o milênio já com uma interpretação: olha, daqui 1000 anos esse mundo acaba.
Essas pessoas que estão chegando ao fim do milênio, certamente elas não viveram a grande tribulação. Por quê? Nós vimos que a vida da humanidade será prolongada. O homem, ele vai viver de novo 100, 500 anos, tá ok? Como ocorria antes do dilúvio. Porque Isaías diz que o homem de 100 anos, ele terá a saúde de um jovem. Então a humanidade será muito abençoada, tá ok? Mas as pessoas vão morrendo durante o milênio. E talvez morrendo com elas, aquela experiência, vai morrendo com elas aquela experiência que elas viveram do engano do anticristo, né? Que, claro, era o serviçal de Satanás, ok? Então as pessoas que nascem durante o milênio são as pessoas que chegam ao final do milênio. Por quê? Pelo menos antes do dilúvio, nós não conhecemos ninguém que viveu mais de 1000 anos. Então, esse final do milênio são pessoas que não viveram a grande tribulação, nasceram durante o milênio, nasceram durante esse reino justo. E agora Satanás propõe a elas outro reino. Mas é claro que elas têm conhecimento. A história vai contar como foi o reino do anticristo. Bom, o termo prossegue falando sobre escolha. O termo baixar aparece também na profecia de Isaías, falando de Israel, antes de se converter a Jesus, no final da grande tribulação. Deus diz que Israel escolheu caminhos que lhe desagradaram. Veja, Isaías 66, versículo 4. Também eu quereria as suas ilusões. Farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e, eu sublinhei aí, escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ok? Então, esse mesmo termo mostrando que Israel, ele está na situação errada porque Israel escolheu. Lembre-se que as seitas dizem, não foi Deus que predestinou, Deus determinou que eles escolhessem esse caminho errado. Não, a Bíblia diz que eles escolheram. E nós estamos aqui aplicando ao fim do milênio, porque, novamente, nós temos um desafio de livre-arbítrio, livre escolha. Deus soltou Satanás e permitiu que ele tentasse as nações, para que as nações usassem o seu livre-arbítrio para escolher entre Deus e Satanás. Infelizmente, muitos escolherão Satanás. Aquela doutrina pagã católica que as igrejas protestantes seguem, infelizmente, ela diz que Deus soltou Satanás, e esse grupo de pessoas que viviam então no final do milênio, Deus então teria predestinado alguns para seguir a Satanás e desafiar a Deus, e Deus teria predestinado outros para ser fiel a ele. Isso é absurdo e é antibíblico. Eu estou mostrando aqui para vocês o termo hebraico baixar, que ele deixa bem claro que nós temos direito de escolha. É por isso que Deus dá esse direito de escolha à humanidade. O comentário prossegue. As nações poderão escolher entre servir a Deus ou servir ao dragão. Nesse momento da história, ou seja, final do milênio, a humanidade saberá que o plano de Deus é encerrar com essa vida física e dar início à vida eterna, que, claro, será espiritual e não mais material. Tudo indica, é uma possibilidade que eu estou colocando, né? Tudo indica que esse será o caminho da tentação de Satanás para seduzir as nações, nessa última rebelião, né? Deus permite que a humanidade seja tentada, mas essa tentação é controlada, ficando dentro do que ela pode suportar. Deus mostra a sua soberania, presta atenção em como a Bíblia define a soberania de Deus, porque a Igreja Católica perverteu essa doutrina da soberania de Deus, e as igrejas protestantes seguiram. Vocês sabem quem perverteu essa doutrina? Foi o mesmo homem que iniciou na Igreja Católica o culto aos mortos, né? Podemos chamar ele de um espírita, chamado Agostinho de Hipona. O comentário conclui: Deus mostra a sua soberania quando permite ao homem escolher o caminho a seguir.
Só o soberano pode conceder o direito de escolha. Então a Igreja Católica ela começou a pregar que Deus é soberano para determinar que um homem seja ateu, para determinar que essas nações sigam a Satanás no final do milênio. É uma doutrina absurda. Mas a soberania de Deus não se interpreta assim. A soberania de Deus se interpreta quando a Bíblia fala de livre-arbítrio, Deus como soberano, ele diz, eu vou te dar o direito de escolha. Ok? Só o soberano pode fazer isso. Como Deus é comparado a um pai, né? Como um pai que chega para o filho e diz, meu filho, hoje eu vou te dar direito de escolher entre uma alimentação saudável, um hambúrguer, ok? Um exemplo. O pai, ele é soberano na decisão da criança, ok? E nós somos como criança diante de Deus, e Deus, ele nos dá esse direito de escolha, ok?